Boa noite, irmãos. Eu saúdo a todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos todos juntos e agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Ontem eu compartilhei com os irmãos que eu não poderia fazer essa devocional porque eu não estava bem, depois que havia tomado um remédio um pouquinho mais forte, né? E graças a Deus eu já estou melhor. Então nós vamos continuar com a nossa devocional. Dou as boas-vindas à nossa irmã Zilá, ao nosso irmão Dailson. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero hoje orar e nós vamos fazer a devocional, mas nós não faremos necessariamente hoje no Evangelho de Marcos. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Mas antes disso nós vamos orar e eu vou explicar a razão pela qual nós vamos compartilhar esse texto ao invés do Evangelho de Marcos. Oremos. Amado Pai Santo e Poderoso, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, nesta hora, e nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós nos reunimos para reconhecer a Tua bondade, para reconhecer a Tua graça, para reconhecer, ó Deus, o Teu amor entre nós. Nós Te pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale ao nosso coração. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos direcionando para aquilo que é prazeroso diante de Ti. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos auxilie, ó Pai, com esse exercício de aquietar o nosso coração diante de todas as situações que temos vivido. Nós precisamos disso. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, quero dar boa noite à nossa irmã Zilda, a Lívia, a irmã Iris. São esses que se encontram conosco aqui, pelo menos que eu estou vendo. Deus abençoe a vida de vocês. Qual é a razão de nós estarmos hoje, ao invés de falarmos de Marcos, falarmos sobre Filipenses? O capítulo 4 de Filipenses, mais especificamente a partir do versículo 8, diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Mais especificamente, eu quero ressaltar o final do verso 8. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que eu estou falando com os irmãos sobre esse texto hoje? Estive pensando muito sobre a questão que esses dias que nós temos vivido são dias difíceis, né? E quando nós ligamos, quando nós sintonizamos aí nos jornais afora, seja pela TV, seja pela internet, seja pelo rádio, nós não temos nenhuma notícia que nos leve, pela notícia, a um descansar do coração, a um respirar mais tranquilo. Nós não temos nenhuma notícia de que alguém descobriu uma vacina, de que alguém descobriu uma cura, de que alguém descobriu um remédio. A última notícia que eu vi aí é que alguém descobriu um país, acho que foi Israel, me parece que descobriu anticorpos, né, contra o vírus, mas nada mais concreto, mais estruturado do que os tais dos anticorpos. De modo que a manifestação talvez de uma cura ainda esteja longe. E essas questões alicerçadas ou unidas ao fato de nós estarmos dentro de casa, aqueles que podem, tomando todos os cuidados possíveis, né? Essa mudança de mecanismo de compra de coisas. Hoje tudo que entra dentro de casa tem que ser higienizado.
Há muitos que se mudam de roupa completamente quando chegam em casa. Há muito medo pairando no ar, não é? Muito medo que cerca a vida das pessoas hoje. Medo de um inimigo invisível. Ninguém vê o vírus, ninguém sabe identificar visivelmente se tem vírus, e aí a pessoa fica naquela, posso pegar nisso, não posso, isso eu posso colocar dentro de casa, não posso. Se você tocou em alguma coisa, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Será que, se você, porventura, aconteceu um descuido, com todo o cuidado que se tem, mas aconteceu um descuido, um movimento mecânico, alguma coisa do gênero que não estava nesse protocolo, nesse padrão novo de vida, então já gera insegurança, já gera medo, gera uma série de coisas. E todos esses sentimentos, a insegurança, o medo, a incerteza sobre o futuro, transforma essa série de sentimentos que estão povoando as mentes num quadro onde as pessoas se encontram em desespero. O que é o desespero? O desespero é aquela compreensão, que não necessariamente é uma compreensão correta, mas é uma compreensão de que não há saída. Então a pessoa ela fica confusa com todos os pensamentos com os quais povoam a sua mente. Ela não consegue pensar de acordo, ela não consegue raciocinar de acordo, e ela entra numa situação onde os sentimentos tomam conta, e geralmente sentimentos depressivos, destrutivos, sentimentos pessimistas, não é? Sentimentos tomam conta. E aí acontece o desespero, a pessoa se sente completamente perdida, não sabe o que fazer, olha para todo lado, não acha uma saída, o coração fica a mil, ninguém consegue, perde-se o sono, ninguém consegue mais ter paz, perde-se a fome, perde-se tudo. E a pessoa fica completamente assim, em termos emocionais, num estado deplorável. A pessoa não é mais ela, não tem mais paz, só chora, só tristeza, só isso, só aquilo. Estava pensando sobre isso. E encontrei aqui na palavra de Deus, encontrei a modo de falar, me lembrei desse texto na palavra de Deus, que conduz os nossos pensamentos. Todo sentimento, todo estado pelo qual nós nos encontramos, ele é conduzido e ele é delimitado pelos nossos sentimentos, que, por sua vez, são alimentados pelos nossos pensamentos. Os nossos sentimentos são alimentados pelos nossos pensamentos. Então, como é uma maneira que a Bíblia nos apresenta de nós podermos ter controle sobre os pensamentos e, dessa maneira, diminuindo o alimento dos sentimentos nocivos à nossa vida e, assim, retomando o controle das nossas emoções e da sensatez que deve pairar sobre a nossa mente, tendo assim uma capacidade de pensar mais racionalmente em situações iguais a essa. A Bíblia nos fornece essa resposta. Ela nos fornece a resposta, ela nos fornece o caminho. Veja o que aqui diz o verso 8 de Filipenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então perceba em cada uma dessas questões que a Bíblia nos manda focalizar o pensamento. A Bíblia não nos manda focalizar um pensamento em questões destrutivas, em questões pessimistas. Sim, nós temos que lidar com a realidade? Temos que lidar com a realidade. Mas a nossa realidade, ela não é apenas uma coisa racional. O que eu quero dizer é que na nossa realidade, nós cremos num Deus e esse Deus ele é espiritual. E nós precisamos compreender que esse Deus nos dá caminhos para que a nossa realidade seja desenvolvida à luz da pessoa dele.
E esses caminhos dizem a ver com os nossos pensamentos. Então, você e eu precisamos nutrir em nossos pensamentos que estejam de acordo e totalmente envolvidos com o caráter de Deus. É hora, então, de encher o nosso coração de pensamentos que demonstram a grandeza de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, a misericórdia de Deus. E como é que nós fazemos isso? Primeira questão, olhando para o nosso passado e vendo, relembrando como Deus agiu nos momentos de crise. Nos momentos que você passou por crise. Olhe para o seu passado e verifique, Deus agiu lá no seu passado. Veja como ele agiu. Outra questão é você olhando para a Bíblia e você contemplando o que a Bíblia diz que Deus é. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é compassivo. A Bíblia diz que Deus ouve o coração contrito. Outra coisa, a Bíblia diz que Deus é presente. Que Ele é presente na sua vida, que Ele é presente na vida da sua igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo mora em você. A Bíblia diz que Jesus mora pelo Espírito Santo na sua vida, que Ele está presente na sua vida. Então, se inteire, se encha da presença de Deus. Olhe para as Escrituras, veja o que as Escrituras falam de Deus, da poderosa mão de Deus. Outra coisa, se lembre, traga à sua mente que se nós chegarmos a uma situação, a uma condição onde abrimos mão de agir, aí já se faz a derrota. Aí já se faz a derrota. Eu estava pensando sobre um homem que foi, há um tempo atrás, passou pela internet, um sujeito que foi condenado à morte num país islâmico. Ele era também um filho daquele país, não me recordo qual foi o país agora. Ele era um filho daquele país, mas ele havia se convertido ao cristianismo, abandonado então o islamismo. E as pessoas daquele país o condenaram à morte porque ele abandonou o islamismo. E quando ele subiu para ser morto, eu não me lembro agora, eu acho que foi por enforcamento. Ele subiu sorrindo. Ele encarou todas as pessoas que estavam ali para verem a sua morte, sorrindo. E eu fiquei pensando muito naquilo, né? O sujeito subiu sorrindo. E aí, lógico que não mostra o enforcamento, mas mostra, e eu vi o comentário na ocasião, onde o sujeito estava sorrindo. Eu fiquei pensando, mas por que ele está sorrindo numa hora dessa? E eu entendi que a única coisa que ele poderia fazer ali, depois de entender que não teria escapatória daquela situação, era glorificar a Deus com a única postura que ele poderia ter. A única coisa que lhe restava. E essa coisa era enfrentar o problema de frente. E enfrentar o problema com a consciência das promessas de Deus sobre a vida dele. Sabendo que talvez a vida física terminaria ali, mas a vida com Deus começaria ali de uma forma muito mais especial. Porque enquanto nesta vida nós cremos em Deus, mas não vemos a Deus. Agora, a partir do momento que o Senhor nos chama, nós veremos a Deus. Nós estamos na presença do Pai. Todos comparecemos na presença de Deus, onde somos julgados. E aí vemos em espírito quando nós entramos no céu. Quando nós entramos no seio de Abraão. Quando nós entramos nesse paraíso espiritual que é, vamos dizer assim, a nossa morada não permanente, que a permanente é no retorno do Senhor Jesus, mas temporária, junto com aqueles que já se foram, que estão com o Senhor. Então, a única coisa que ele poderia fazer era reagir desta maneira. Então, há certas circunstâncias que se fazem da mesma forma, irmãos. Nós temos o poder de falar, olha, eu não vou pegar essa doença, ou então essa doença não entra na minha casa? Não. Mas nós temos o poder de enfrentar a situação crendo nas promessas do Senhor.
Então, se uma pessoa que sabe da promessa do Senhor decide não encarar a realidade, o fracasso já está batendo a porta. A pessoa não está doente, não pegou o vírus, mas desistiu de enfrentar a situação, mesmo sabendo a que Deus que serve. Então não desista. Levante a sua cabeça, disponha-se a enfrentar a situação baseado e fundamentado nas promessas do Senhor. São por essas ocasiões que Deus mostra para nós verdadeiramente a nossa fé na pessoa do Senhor, a nossa força de fé na pessoa do Senhor e a nossa perseverança na pessoa do Senhor. Quando os momentos estão bons, não tem como provar a nossa fé. Mas você se lembra que Deus provou a fé de todos aqueles que foram salvos no passado. A Bíblia nos ensina, Deus provou a fé de Abraão, Deus provou a fé de Josué, Deus provou a fé de tantas pessoas que passaram por crises. Deus provou a fé de Davi. Deus provou a fé de tantos outros que passaram por crises e que viram o braço forte do Senhor sendo estendido ao seu resgate. Então, decida-se por enfrentar a situação. E como é que nós enfrentamos? Encha a sua mente, o seu coração das grandezas de Deus. Comece relembrando aquilo que o Senhor fez por você no passado. Olhe para a palavra de Deus e veja o que a Bíblia nos conta sobre Deus. Creia nisso. Enche o seu coração com as grandezas. Ao invés de você pensar em qualquer outro tipo de música que não fale das grandezas do Senhor, ouça músicas que falem da grandeza do Senhor, das misericórdias, do poder, da graça, do amor, da paz. E eu tenho certeza absoluta que o Deus da paz estará com o seu coração, estará com a sua vida e tranquilizará o seu coração. Mas decida-se por enfrentar a situação e decida-se por povoar a sua cabeça com pensamentos verdadeiros sobre Deus, sobre a grandeza dele, sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor, sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Esses pensamentos é que devem nortear. E pensamentos tais iguais a estes não alimentam os nossos sentimentos desordenados. Logo o desespero irá embora. E você poderá ter paz novamente para você poder desenvolver a sua vida diante do Senhor. E aguardar até que o milagre do Senhor seja feito nestes dias difíceis. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti. Eu agradeço a Ti a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui agora. E de todos aqueles também que ouvirão esta palavra mais tarde. Peço que o Senhor dê paz ao coração de cada um. Peço que o Senhor, ó Deus, dirija a mente de cada um para que possam colocar os seus corações na presença do Senhor e do Senhor serem cheios. Obrigado por tudo quanto o Senhor fez até aqui e obrigado também por tudo quanto o Senhor está fazendo em nós. Nos ajude, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor, precisamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa noite hoje, que Deus guarde o seu coração e até amanhã, logo mais à noite. Eu vou agora já, no findar desse momento, já colocar o vídeo do estudo bíblico de Apocalipse, para que você possa seguir e fazer o seu estudo bíblico na noite de hoje. Um abraço a todos, até amanhã.